E aí, pessoal, tudo bem? A gente gravou aqui, é o professor Luiz Freitas, né? Se você já cruzou com o meu canal, o nosso canal do YouTube ou o perfil do Instagram, você já conhece um pouquinho daquilo que eu me proponho a fazer de forma já reconhecidamente, como não possuindo a verdade absoluta, óbvio, né? Na verdade, o que a gente se propõe a fazer nesses dois canais de comunicação é expor um pouco da nossa experiência e do nosso pensamento, tá? Nós estávamos falando sobre como estabelecer um processo bem eficiente de estudo. E começamos pela primeira etapa, que eu imagino que seja a etapa primordial, que é a escolha de um local para poder estudar, para poder fazer valer aquelas horas que a gente vai destinar, ou minutos, se você só tem minutos, destinar de forma bem focada para que esses minutos de estudo realmente resultem em algo muito eficaz, muito eficiente, que vale realmente a pena. Obviamente, desculpa aí eu estar ofegante, eu já estou aqui na quarta volta aqui, então o negócio começa a pegar, né, pessoal? Depois dos 50, o negócio começa a pegar. Obviamente, pessoal, que eu coloco a escolha do local de estudo como primeiro ponto, entendendo de que o ponto zero seria o teu objetivo de estudo, né? Óbvio. Para que eu vou estudar, né? O que é que eu vou estudar? Então, eu estou estudando para o colégio para simplesmente fazer uma prova, e quando eu digo simplesmente é porque faz parte de um processo regular, ou eu estou me preparando para algo, vamos dizer assim, mais estressante, que de repente é um concurso que você está muito afim de fazer e, assim, com muita esperança de ter aprovação nesse concurso. Então, para que eu vou estudar e o que é que eu vou estudar? E aí, nessa etapa zero, então, na verdade está meio bagunçado, né? A gente começou pelo primeiro e estamos indo para o zero, que é uma etapa antecedente. Nessa etapa zero, para quem vai fazer concurso, pessoal, fica aqui uma dica preciosa, mais do que óbvia, que é ler o edital, né? Precisamos ler o edital para saber o que é que a gente vai estudar. E para a gente que vai fazer prova em colégio, saber qual é o assunto que vai estar presente nessa avaliação, né, ou no conjunto de avaliações. Então isso é primordial, pessoal. Isso é como se fosse o ponto de partida, tá certo? Então eu considero esse ponto zero como um ponto tão óbvio que eu simplesmente não me referi a ele, tá? Mas estou me referindo agora. E aí, tendo falado sobre ele, eu gostaria de partir para o segundo ponto, que inclusive está no Instagram em uma espécie de slide, né? Que seria a segunda lâmina, que seria a agenda de estudos. Ou seja, como é que eu me planejo para estudar? Obviamente que aí entra, com certeza, o que vai ser estudado, para que vai ser estudado e em qual local eu vou estudar, né? Se é dentro da minha casa, fica um pouco mais simples da gente estabelecer uma agenda, né? Saber que dia e que horário eu vou estudar e por qual período eu vou estudar. Essa agenda, quando é dentro de casa, né, quando você tem um local propício dentro da sua própria casa, fica teoricamente muito mais simples. Quando é fora de casa, e a gente falou sobre isso, de repente na sua casa você não encontra um local mais propício para que você estude, você vai ter que procurar um lugar externo. E aí, obviamente, a tua agenda ela fica atrelada à disponibilidade daquele lugar externo. Por exemplo, uma biblioteca pública. Então, óbvio, você vai ter que atrelar a tua agenda à disponibilidade daquele local. E isso é muito importante que você observe, tá? Agora, pessoal, estabelecer uma agenda é a gente pensar em plano A, plano B, plano C, plano D, não é? Por exemplo, Luiz, eu tenho a facilidade de na minha casa... Espera aí que eu vou atravessar aqui correndo, pessoal. Eu tenho a facilidade de na minha casa encontrar um escritório, né, em que eu possa estudar nesse escritório, cara. E é legal, porque lá ninguém me aborrece, ninguém me importuna e eu consigo fazer os meus estudos lá. Nossa, é fantástico. Beleza. Pode acontecer de você ter que lançar mão de um plano B? Pode. Mas estamos passando agora pelo mês de dezembro.
Hoje é precisamente dia 15 de dezembro de 2020. As festas de final de ano estão aí. E apesar de alguns governantes quererem dizer que na sua casa não vai ter aglomeração, a gente sabe que isso pode acontecer. E pode chegar a parentada, né? Amada sua, que você gosta de estar ali compartilhando com essa parentada tudo de bom que aconteceu ao longo do ano e festejar o final do ano. Aliás, o final de 2020 eu acho que tem que ser bastante comemorado. E de repente o teu plano A, que era estudar no escritório, sem ninguém te importunar, vai ser quase impossível, porque muita gente dentro de casa. Então, pessoal, na hora de estabelecer uma agenda, nós temos que pensar em alternativas. Aliás, não é só na agenda, né? Na vida como um todo, nós temos que estabelecer algumas alternativas. Eu acho que isso é uma postura muito inteligente, tá? Agora, estabeleceu-se a agenda, procure partir para a etapa mais hard da agenda. Então, na agenda nós estamos colocando aqui dia, horário e período, né? Eu vou estudar segundas, quartas e sextas a parte de exatas, por exemplo, e vou começar às 15 horas. Tá, mas você vai até que horas, né? Então, período. Por qual período? E, pessoal, para estabelecer esse período, é muito importante que você retorne ao ponto zero. O que é que eu vou estudar? Não é? Então, é muito importante. Parece muito óbvio, mas às vezes a gente parte para estudar meio estabanado, tá? Tá. Falamos sobre a agenda, então. Dia, horário, período. E aí, realmente, agora a gente vai para o passo que é Ultra Blaster Master, o mais exigente, que é cumprir a agenda. Cumprir a agenda é necessário. Aliás, vou fazer aqui uma comparação. Quando você se submete à agenda dos outros, por exemplo, vamos dizer que você vai fazer uma consulta médica, né? E o médico, por algum motivo, justo ou não, atrasa 15 minutos, normalmente as pessoas já ficam angustiadas, ficam estressadas, ficam chateadas, beleza. Mas quando elas próprias atrasam a agenda de coisas com elas próprias, elas não ficam tão chateadas assim. Podem até ficar um pouco frustradas depois, porque veem que essa falta de disciplina em cumprimento da agenda prejudicou somente a ela. Então, essa etapa, pessoal, é preciso uma disciplina pesadíssima. Uma vez que você estabeleceu a sua agenda, ou seja, o seu planejamento de estudos em termos de calendário, por favor, vá até o final. Cumpra a agenda que você próprio ou você própria estabeleceu como o teu planejamento sagrado de estudos. Beleza? Então assim a gente fala sobre o passo 2, tendo revivido na memória, reavivado na memória o passo 1, que seria a eleição do local mais propício para o estudo, e tendo, obviamente, citado o passo 0, que é o que estudar e para que estudar. Beleza, pessoal? Fico por aqui, até o próximo vídeo. Espero que essa troca de ideias da gente seja uma troca bacana para você, porque para mim tem sido. E deixa aí os seus comentários, cara. Coloca aí para mim, como é que você faz o agendamento dos seus estudos? Valeu? Forte abraço!